E aí pessoal, beleza? Eiteca aqui e olha só quem resolveu aparecer novamente. Euzinho aqui. Meu nome é Luiz Gustavo e sou eu, o criador do Eitec. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o mundo da programação, no caso em si, se é necessário ter uma graduação, no caso fazer uma faculdade para aprender a programação ou até mesmo para adentrar no mercado. Além disso, eu ainda estou no nível iniciante e estou adentrando no mundo da programação. Aliás, vou falar um pouco sobre a minha graduação na Estácio, no caso no modelo EAD. Então, chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Bem, primeiramente eu gostaria de falar sobre o assunto se é realmente necessário ter uma faculdade para adentrar no mercado. Como podemos ver nos dias atuais, existem muitas vagas que não é exigido ter uma graduação. Todavia, a graduação ainda seja um diferencial a ser avaliado pelas empresas. No caso, podemos ver, por exemplo, para adentrar no mercado, que muitas vagas de estágio obrigatoriamente já pedem uma graduação. Então, talvez para adentrar no mercado ainda é muito cobrado. Todavia, realmente para aprender programação não é necessário a faculdade. Como eu já trouxe aqui em outros vídeos, ah, você pode aprender programação de outras maneiras. Aliás, de maneira gratuita. Eu já trouxe algumas plataformas aqui que é possível aprender programação de maneira gratuita. Mas o que vem ao caso? Por exemplo, para adentrar no mercado, principalmente no Brasil, ainda podemos ver que é exigida a graduação. Não que todas as empresas exijam. Entretanto, isso pode ser um diferencial no momento de decisão, se você vai ser escolhido ou não. Por exemplo, você está com um candidato, vocês são muito bons, realmente, vocês têm um conhecimento excelente em programação, todavia você não tem graduação e o seu concorrente tem. Então, talvez nesse ponto ele consiga a vaga e você não. Entretanto, existem muitas instituições, por exemplo, até mesmo Elon Musk já chegou a falar sobre isso, que realmente não é necessário uma faculdade para você aprender, sabe? Eu não estou dizendo para você não participar da faculdade. Entretanto, você pode aprender com a internet e o acesso às coisas. É muito mais fácil você aprender, até mesmo com livros. O conteúdo está muito, o conteúdo está por aí. Basta você querer aprender. Mas como eu falei, aqui no Brasil, principalmente, ainda é difícil você conseguir uma vaga sem uma graduação, acredito eu. Principalmente existe uma dificuldade para você adentrar. No caso, é isso que eu vejo e escuto muito meus colegas falando, por exemplo, da faculdade. Mesmo sendo no modelo ED, eu tenho um contato com os demais alunos de análise e desenvolvimento da Estácio, no caso do Brasil inteiro. Então, podemos perceber que, mesmo os que têm um conhecimento alto, já, ah, já, já tem uma certa dificuldade para entrar no mercado. E imagine agora quem está começando a aprender programação, não tem nenhuma graduação, para entrar no mercado é algo um pouco mais difícil. Eu acredito que isso seja em todas as áreas. Por exemplo, com as instituições que disponibilizam ensino à distância, fica um pouco mais viável, por exemplo, até a parte do custo para você fazer uma graduação. Mas, por exemplo, no modelo EAD da Estácio, na prática você não vai ter muita programação em si, é muito mais teoria. Então, acaba que a faculdade não vai te ensinar programação, mas sim te mostrando muito sobre a teoria, a parte técnica. Um exemplo é a análise de sistemas. Mas aonde que eu estou querendo chegar? Que apesar de ser possível aprender programação sem uma faculdade, e que é visível que podemos aprender programação sem uma faculdade, aqui no Brasil ainda podemos ver que isso ainda é muito cobrado. E como eu disse, pode fazer a diferença na parte final de uma entrevista. Isso pode impactar na entrevista. Entretanto, não basta você só ter uma graduação, você tem que estudar muito, praticar, porque muitas entrevistas, como eu conversei com os meus colegas, são cobradas, por exemplo, exercícios práticos, é cobrado realmente para ver se você sabe. Então não adianta muito você fazer uma graduação e não praticar programação e acabar disputando vagas com quem não tem um conhecimento tão aprofundado, entretanto tem uma graduação. E acaba que podemos ver que que é um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que você aprende programação sem
fazer uma faculdade, você pode acabar tendo dificuldades para adentrar e acabar competindo com pessoas que têm uma graduação. Mas não quer dizer que você não consiga, porque se você realmente praticar e ter um conhecimento muito mais aprofundado, por exemplo, na prática, e o cara que fez a graduação não tem esse conhecimento, eu acredito que você realmente vai passar. O foco principal não é se você tem alguma graduação ou não, mas se você realmente sabe fazer alguma coisa. Realmente, se realmente sabe colocar a mão na massa, sabe? Porque que nem eu falei na faculdade, por exemplo, da Estácio, muita parte teórica, então, muita parte teórica. E por conta disso, talvez quem esteja estudando programação, digamos por fora, sem uma graduação, possa estar focando somente na parte prática, que realmente é programar. Entretanto, para adentrar no mercado, talvez seja melhor uma graduação, né? É um diferencial. E como eu disse, talvez com o modelo AD isso fica um pouco mais fácil. Eu vou mostrar depois um pouco do ambiente da Estácio, caso vocês tenham interesse em iniciar a graduação na Estácio. Eu, por exemplo, comecei análise de desenvolvimento de sistema na Estácio por conta de gostar muito de tecnologia. Nem foi muito para entrar no mundo da programação ou me preocupando com o mercado, mas sim por conta de gostar de tecnologia. E no primeiro semestre realmente foram matérias que eu gostei muito. E nesse semestre acabou tendo matérias que eu já não apreciei tanto que nem as primeiras. Então, assim, e eu pretendo me aprofundar muito mais na parte de análise de dados, na parte de machine learning. Eu acabei vendo que existem, por exemplo, graduações que são mais para essa parte de análise de dados. Entretanto, eu não sabia dessa parte em machine learning. A Estácio, a, apesar de, por exemplo, eu pagar uma mensalidade baixa, não sei qual é o valor que está agora, vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse e queira saber um pouco mais sobre a graduação de análise e desenvolvimento de sistemas, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Mas assim, existem alguns aspectos bons. Entretanto, como eu disse, é muita teoria. Podemos perceber que muitos os professores têm uma competência, assim, por exemplo, doutorado, mestrado. Entretanto, os textos deles são decorados. Tu percebe muito na fala deles, que é algo muito, como que eu posso dizer? Realmente dá pra ver que é algo decorado, não falado assim. Por exemplo, eu talvez aqui me perca um pouco, mas eu não. Por exemplo, eu aqui falando, eu não tenho nenhum. Por exemplo, eu aqui falando, eu não tenho nenhum roteiro e tal. Ah, você deve estar se pensando, pô, que falta de profissionalismo, o cara não tem roteiro e tal. Pô, eu não, poxa, eu acredito que tem que ser realmente algo falado assim, expressado, verdadeiro, por exemplo, principalmente quando você está ensinando algo. Deve ser algo momentâneo assim, que a pessoa consiga realmente entender o que você está falando e que você realmente domina o assunto, sem precisar decorar um roteiro e falar a parte por parte. Então acaba que as aulas ficam muito automáticas assim, sabe? Então eu prefiro muito mais essa interação. Até por isso que eu acabei resolvendo aparecer nos vídeos, porque eu achava que faltava muito isso. E essa parte do roteiro, eu acredito que eles poderiam, por exemplo, melhorar um pouco, deixar realmente, porque dá para perceber que eles têm um conhecimento técnico excelente. Entretanto, eles têm que seguir aquele roteiro. Vocês podem perceber que muitas coisas do que eles falam é a mesma coisa que está escrita durante a aula. E eu vou mostrar depois um pouco o ambiente para vocês. Então, resumindo, podemos concluir que a faculdade pode lhe ajudar a adentrar no mercado, principalmente por conta do estágio. Todavia, você não pode se esquecer de praticar. Por exemplo, se você está cursando uma graduação, tem que praticar também. Muitas vezes você vai acabar estudando por fora, porque a faculdade em si não se dedica a te ensinar programação. Mesmo eu acho, mesmo se for uma faculdade, mesmo se for uma faculdade presencial. Eu já conversei com um amigo meu que estudou presencialmente e realmente mesmo assim sendo presencial, ele também estudou por fora. Eu não gostaria de falar de política agora, mas um dos planos do Lula, que foi citado durante a campanha dele, era de oficializar o trabalho de programador. No caso, toda aquela burocracia que você tem que ter uma graduação, etc. Isso tem seus pontos negativos e positivos.
Eu não quero, como eu disse, eu não quero discutir política agora, mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo falando sobre, deixem aí nos comentários que eu falo sobre também, pessoal. Porque realmente isso pode impactar e muito o mundo da tecnologia. Pode acabar tendo retrocesso, entre outros pontos. Mas agora vamos lá para o ambiente da Estácio que eu vou mostrar um pouco para vocês. Esse aqui é o ambiente das disciplinas, como vocês podem ver. Essas aqui são as disciplinas desse meu atual semestre. No caso, essas aqui são as realizadas. E essas são as matérias que eu estou fazendo. É possível você escolher até 5 matérias por semestre. Eu estou no meu segundo. E nesse aqui eu deixei o sistema mesmo escolher as matérias e acabei me surpreendendo um pouco. Por exemplo, no segundo semestre eu já tive engenharia de software, que é uma matéria assim que eu deveria ter deixado para o final realmente da graduação. Mas vamos entrar, por exemplo, aqui na parte de banco de dados. Aqui nós temos a matéria em si e ela é dividida em temas. Por exemplo, essa matéria aqui tem 6 temas. Eu vou entrar nesse tema aqui, que é sistema de banco de dados. E esse aqui é o ambiente de sala de aula. Como vocês podem ver aqui, principalmente a parte de textos e depois vem os vídeos. Eu obviamente não vou mostrar os vídeos por conta dos direitos autorais, né? Mas como eu falei, muitas vezes o que está no vídeo é o que realmente está escrito aqui nos textos e realmente parece ser algo decorado. Entretanto, ainda tem alguns pontos positivos da graduação. Como eu falei, para adentrar no mercado. E como hoje em dia ainda tem um ensino à distância que acaba facilitando, né, tendo um preço um pouco mais baixo e tal, acaba ficando um pouco mais fácil. E com essa notícia da programação ser regulamentada, no caso a profissão em si de programador, então pode ser que seja uma opção interessante. No caso, agora eu vou mostrar um pouco da grade curricular. E essas são as disciplinas da minha grade curricular. Pelo que eu estava vendo no site deles, a grade curricular teve alterações. Entretanto, o pessoal que fez a inscrição da graduação no mesmo período que eu está com essas matérias. E pelo que eu vi, já há uma nova grade para quem vai começar a graduação. Se vocês quiserem um vídeo falando somente sobre a Estácio, eu posso fazer também. Esse é um vídeo um pouco mais generalizado, falando da importância da graduação no mercado de trabalho e um pouco da Estácio. Mas aqui algumas matérias seria web design, programação para dispositivos móveis, planejamento de carreira. Meu, essa disciplina aqui, meu amigo, foi muito chatinha. Organização e arquitetura de computadores. Essa disciplina que eu gostei muito, que mostra a parte da arquitetura dos computadores e o quão complexo é a arquitetura deles, a parte elétrica, etc. É muito legal. Essas matérias iniciais, por exemplo, introdução à segurança da informação, programação estruturada em C, apesar de ter alguns erros aqui, você pode ver, por exemplo, nas avaliações tem muito erro de código, não só nas avaliações, mas até mesmo nos textos que você lê, tem erro na parte da programação em si, que você acaba executando o código e dá erro por erros de sintaxe, etc. Fundamento de rede de computadores, essa aqui, meu amigo, prepare o seu travesseiro porque a matéria que eu menos gostei foi fundamentos de rede de computadores. De modo geral, as primeiras matérias me interessaram bastante. Todavia, no segundo semestre já me desinteressei um pouco. E como eu disse, é muito mais teoria nas aulas deles e de vez em quando realmente eu fico um pouco desapontado com essa parte do conteúdo ser muito muito automático, como eu disse. Mas pessoal, foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar aí para o seu amigo que pensa em entrar no mundo da programação também. E até a próxima, pessoal!